Aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente, o eterno Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a cada irmão, a cada pessoa aqui, nesta família do Tabuleiro, nesta cidade de Maceió, com a gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Agora é chegado o momento da hora da palavra do eterno Deus. Palavra de salvação do nosso Salvador Jesus Cristo, que vive eternamente. O livro que escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 24, versículo 37 até o versículo 39, que foi escrita no Novo Testamento, em escrita grega, mas também que tem escrita em escrita hebraica, traduzindo direto do grego. E em escrita hebraica, no capítulo 24, que escreveu Shalia, apóstolo Mateus. Capítulo 24, versículo 37, que assim está escrito em escrita hebraica. Vehime Noa, quem irie gampo shel ben hadam. E a tradução em português está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E versículo 38, que está escrito em escrita hebraica: que kasher bime hamapol hayu ohilim vishotim nos nashim vinotenim otam la nashim al hayom asher ba Noa el hateva. E a tradução em português está escrito assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E versículo 39, que está escrito em escrita hebraica: Velo, Yadu, Adbo, Hamabul, Vaeshahat, Et Kulam, quem irie Gampo, Shel Ben Hadam. E a tradução em português está escrito assim: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Jesus. É um alerta das Escrituras, a palavra do Senhor Jesus Cristo, alertando a multidão que breve Ele vem. E vai ser como se havia acontecido um exemplo de o dilúvio na época de Noé. E Noé, sendo um homem justo, temente ao eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, e Noé recebeu um chamado do Todo-Poderoso para construir uma arca. Mas Noé, sem entender
Qual o propósito daquela arca? O eterno Deus, o Todo-Poderoso, revelou a Noé que havia de ter um dilúvio sobre a terra, que a humanidade iria perecer sobre o dilúvio, mas Noé, os filhos de Noé, e as noras de Noé, e a esposa de Noé, iria ser guardada pela proteção divina do eterno Deus dentro daquela arca. E aquela arca tinha uma porta, e a porta significa salvação, que o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é a porta de salvação. O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é a porta estreita, e quem entra pela essa porta estreita, recebe a salvação, a vida eterna. Aleluia! E hoje, nesta manhã de domingo, nesta feirinha do tabuleiro, nesta cidade de Maceió, você tem a sua oportunidade de chegar até a porta estreita, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Você tem a sua oportunidade de entrar pela porta estreita, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a porta de salvação para a humanidade. Aqueles que querem a salvação, mas quem não quer a salvação, infelizmente, está querendo a condenação eterna. E há dois caminhos. Um caminho que leva à salvação e o outro caminho que leva à condenação eterna. O ser humano, o homem e a mulher, têm o livre-arbítrio de escolher qual o caminho que quer seguir. O caminho da perdição ou o caminho da perdição. O homem e a mulher, a humanidade, tem a escolha de escolher qual a porta quer entrar. A porta larga ou a porta estreita. A porta larga é a porta da destruição. A porta larga é a porta da condenação eterna. Mas a porta estreita, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele é a porta de salvação para o homem e para a mulher, para a humanidade. O nosso Salvador Jesus Cristo, hoje, aqui através da palavra dele, que foi proclamada em escrita hebraica e traduzido para o português, que a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo vem, e vai ser como no dia de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, mas aquele povo estava corrompido na idolatria. Aquele povo estava corrompido na feitiçaria. Aquele povo estava corrompido no pecado. Aquele povo, na época de Noé, não queria salvação. Mas aquele povo estava prestes a receber o juízo do eterno Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! E eles vieram receber o juízo do Todo-Poderoso. Aleluia! Deus é amor, que muitos falam. Sim, está escrito nas Escrituras que Deus é amor. Mas também Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele é justiça. Ele agiu com justiça ali, naquela época de Noé, na vida daquele povo que não queria salvação. E hoje, nesta feirinha do tabuleiro, você que não é crente, você tem a sua oportunidade de ser um crente lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Não é ser um crente de todo jeito desmantelado, não. É ser um crente temente ao eterno Deus. Aleluia! Glória a Jesus! E se você quiser receber salvação, é só você tomar a sua decisão de arrependimento de pecado. Se você quer receber salvação, é só você tomar a sua decisão de confessar com sua boca Jesus Cristo como seu Salvador e servir a Ele, e servir a Ele está na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Aqui agora,
Chegou um homem pedindo oração, 2 pessoas, aleluia. Nosso irmão Agostinho, vamos estender as nossas mãos sobre essas 2 vidas, apresentando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Jesus, Deus de toda glória, aleluia. Amém. Graças a Deus. Você também? Aleluia, glória a Jesus. Peça a Cristo. Aleluia. Só oração. Estamos aqui em prontidão para apresentar o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, eterno Pai, apresento a Ti, ó Pai eterno, essas 2 vidas. Estenda suas santas mãos poderosas sobre essas 2 vidas. Entra, Senhor Jesus Cristo, com providência de salvação nessas 2 vidas. Ó Pai eterno, para a honra e sua glória. Converte essas 2 pessoas aqui, eterno Pai celestial. Mostra a essas 2 pessoas o seu caminho de salvação, Senhor Jesus Cristo. Coloca essas 2 pessoas no seu caminho de salvação. Protege na sua proteção divina. Onde eles andarem, onde eles caminharem, a sua presença, Espírito Santo, seja com essas 2 vidas, protegendo, ó Pai, e também abençoando, eu peço e agradeço em seu nome, Jesus. Ó Pai, amém. Glória a Jesus.